Bom dia a todos, aqui estamos nós novamente na nossa Escola Bíblica Dominical. Louvo a Deus por mais esse dia, esse primeiro dia da semana, e vamos lá, vamos estudar, vamos continuar, vamos antes estar orando, vamos estar colocando diante de Deus todos os desafios que nós somos acometidos, nós chamamos de provações, e que essa carta aqui ela seja providencial. É Deus nos ensinando que nós podemos passar por provações quando nós levantamos os nossos olhos e olhamos muito além do que apenas o que está diante das nossas vistas. Por isso que essa manhã o título dessa mensagem, desses versículos que vamos aprender, é a respeito desta salvação. Vou usar o título do próprio versículo sugerindo para nós. Mas antes nós vamos estar orando e pedindo a Deus que nos ajude nesse tempo. Se você não pegou sua Bíblia ainda, pegue, abra lá em 1 Pedro. Vamos ter vários versículos que nós vamos passar e se você quiser acompanhar lá, se der tempo, né? Porque eu tenho as minhas anotações. Se não, depois você assista o vídeo novamente e anote versículo por versículo. Por isso que se chama Escola Bíblica Dominical. Então, se você já tinha o hábito de ir na igreja e assistir às aulas, agora é a mesma coisa. Você levava a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, faça suas anotações e vamos aprender juntos. Tudo para a honra e glória de Deus. É Deus nos assessorando, Deus tratando os nossos corações, nos fortalecendo com a sua palavra, em tempos difíceis como nós podemos estar passando agora. Nós vamos estar orando. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse domingo. Continuo orando a Deus pela família do Ramon, toda a família. O Senhor possa estar trabalhando no coração deles e ajudando eles, ó Pai, nesse momento de lutas. Ó Deus, momentos em que a nossa fé é provada. O Senhor possa trabalhar no coração de cada um. Peço para os que vão ouvir essa manhã, essa mensagem, ó Deus, e peço a mim que o Senhor me ajude, apenas como instrumento. Ó Deus, para que a esse ensino, ó Deus, a essa meditação na sua palavra, o ouvir e colocar em prática, nós podemos dizer que o seu nome é santificado, ó Deus, como aprendemos domingo passado. Nos ajude, ó Pai, a termos uma vida que realmente reflita o Evangelho a qual nos alcançou. Fale conosco mais uma vez, eu te imploro, te peço, ou como diz o apóstolo Paulo, eu rogo, Pai, a ti. Fale conosco em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. A respeito desta salvação, nós terminamos a semana passada 1 Pedro 1,9, obtendo o fim da vossa salvação, a salvação da vossa alma. Nós vamos ler do verso 10 ao 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. O verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está trazida na revelação de Jesus Cristo. Salvação, nós vemos falando de salvação. Salvação é um presente de Deus para nós, a palavra dom de Deus significa presente de Deus. E a salvação que nós temos hoje já era
conhecida que isso haveria de acontecer, dessa forma, o Evangelho e como isso aconteceria, já na época dos profetas. Então Pedro, ele vem falando desde o início sobre essa salvação, sobre a obra que Deus fez na nossa vida. E nós percebemos uma ênfase aqui logo no início na nossa salvação, como se ele chamasse nós: ei, acorda, vocês estão salvos. Mas a nossa natureza é natureza reclamona, né? Sempre reclamando. O povo, quando atravessou o Mar Vermelho, eles comemoraram. Miriam fez um cântico, eles dançaram, louvaram a Deus com júbilo. Mas assim que andou um pouquinho, logo eles esqueceram tão grande salvação que Deus promoveu para eles e estavam reclamando. Então, a nossa tendência é essa. E Pedro vai falar aqui que os profetas já profetizaram sobre isso, já tinham dito sobre isso. E nós entendemos que esses profetas são do Antigo Testamento, não do Novo Testamento. E ele vai falar de uma graça destinada a vocês, a vós outros, ou a nós. Então nós percebemos que Pedro está fazendo o quê? Ele está focando a salvação. Focando a salvação. A salvação é o homem buscando a Deus, fazendo aquilo que nós não podemos fazer de forma nenhuma. Eu, às vezes, uso o exemplo daquele acidente, daqueles mineradores lá no Chile. Eles estavam numa profundidade tamanha, dentro de uma mina, que ninguém podia fazer nada, ninguém. E eles estavam à mercê de alguém lá de fora que pudesse resgatá-los. E lá embaixo, onde esses mineradores estavam, não importavam ser ricos, pobres, bonito, feio, inteligente, forte, magro, preto, branco, amarelo, não importava nada. Todos estavam na mesma situação. Se tivesse com eles ali um milionário, ele estaria na mesma situação, dependendo de ajuda do alto, literalmente. Esse quadro retrata bem a nossa situação, porque todos pecaram. Então, Romanos 3:23 fala isso. Nós nos encontramos no mesmo patamar, enterrado embaixo dos nossos pecados, se nós poderíamos ilustrar isso. E lá, para aqueles mineradores, nós sabemos o final da história, eles construíram uma cápsula, né, e enviaram essa cápsula e retiraram um a um de lá, trazendo aí, tentando trazer um simbolismo do que Deus faz conosco. Essa cápsula seria Jesus Cristo. Ele envia-nos para que nós possamos entrar, apenas nos confortar lá dentro e não poder fazer mais nada a não ser aguentar essa viagem até chegar lá em cima. Deus faz isso. E quando você confia nisso, eu não fiquei sabendo de ninguém que ficou lá embaixo e disse assim: não, eu não confio nessa cápsula. Quem garante que está me levando mesmo para minha casa, para minhas famílias? Eu não vi ninguém. Por que todos entraram na cápsula ali? Porque eles tinham noção da onde eles estavam. Por isso que eles fizeram isso. Eles tinham noção. Se eles tivessem nascido ali naquela gruta, caverna, que na verdade era uma mina, né? Se eles tivessem nascido ali e sempre foi daquele jeito e alguém falasse que haveria vida lá fora, ia mandar uma cápsula para salvar eles, poucos creriam. E essa é a nossa situação. A nossa situação é essa. Lá fora há algo maravilhoso que nos espera, mas nós preferimos viver nas trevas, sem luz nenhuma. Então, qual é a nossa situação? Em Gênesis 2:17, o que está escrito? Nós estudamos já nas quartas-feiras, nas terças-feiras, né? E nós vamos falar um pouquinho esta noite sobre esse assunto também. É uma ordem.
mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comerdes, né? Certamente morrerá. No dia que dela comer, certamente morrerá. Certamente você vai morrer. Foi uma ordem. E nós sabemos que aconteceu. Eva tomou do fruto, comeu e deu ao marido. E ali sim houve a queda. Está lá em Gênesis 2 e 3, né? Do 2 ao 17 até o 3. E agora, essa é a nossa situação. Embaixo do pecado, pós-Adão. E o que nós podemos fazer? Jeremias 2:22, ele vai dizer assim: mesmo que você se lave com salitre e amontoes potassa, e aí eu peguei e traduzi isso, na minha versão diz assim: mesmo que você se lave com salitre e amontoes potassa, ele está dizendo, mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Deus está falando, mesmo que você acha que você pode fazer alguma coisa, não. A sua mancha, ela continua diante de mim. Não adianta usar a soda, o sabão em exceção. Nós temos aí o comercial de um sabão em pó que torna mais branco, não é isso? O comercial de sabão em pó, ele entra em contradição, porque era branco, depois super branco, multibranco, branco mais branco. Então, quando vai ter fim isso? Quando que realmente vai ficar branco? Que você vai dizer é branco. Eu tinha um chinelo havaiano, não estou fazendo propaganda, acabei soltando o modelo aqui, né? Mas era branco. E eu usava ele só para tomar banho e ficar dentro de casa. Uma certa vez eu fui viajar na casa do meu cunhado lá em Jundiaí e fui tomar banho e levei minha havaiana branca, né? Branquinha, para tomar banho, simbolizando limpeza. Você sai do banheiro, que é um chinelo limpinho. Mas o que aconteceu? Quando eu cheguei lá e tirei o chinelo para secar o pé e joguei no chão, tinha uma outra sandália branca, outra havaiana branca lá. A dele era branca, a minha era encardida. Por causa da região que eu moro, a região de Barretos, não tem nada branco, aqui é tudo encardido, por causa da poeira que nós recebemos. Então dificilmente você ter branco aqui. E eu não sabia disso até ter o quê? Um comparativo, ter um parâmetro. Quando colocou uma do lado da outra que era igual, eu vi que a minha não era branca, era encardida. E agora, a pergunta, Deus está falando o seguinte, dos nossos pecados. Qual sabão em pó que pode remover os nossos pecados? Que remove essa mancha? E como, da mesma forma que eu não enxergava a sujeira na minha sandália, até que eu tivesse outro parâmetro, assim somos nós. Nós achamos que a nossa vida ela é boa e boa aos olhos de Deus, é suficiente, eu não mato ninguém, não roubo, não adultero e acho que eu estou branco. Mas o nosso parâmetro não é Hitler. Às vezes você olha e fala, eu não sou um Hitler, então perto de Hitler eu estou branco. Não é isso? Nosso parâmetro é Jesus Cristo. Nosso parâmetro é o próprio Deus, a qual ele fala assim, sede santo, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Então, quando você chega diante daquele que é santo, 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 quão branco é você diante de Deus? Aquele que julgará no trono branco, já simbolizando a santidade dele. Um trono sem mácula, sem sujeira nenhuma. Quanto de pecado que você acha que Deus tolera? Será que nós pegássemos e colocássemos uma roupa de cientista e chegássemos na presença dele, todo protegido, nos livraria? Nada de pecado, absolutamente nada. Então, é necessário Deus fazer alguma coisa, porque nós somos rebeldes e teimosos por natureza. Eu vou lá em Jeremias, no capítulo 18,
o verso 11 e 12. Vou ler na minha versão e na minha colinha. 18, 11 e 12. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. A NVI fala assim: diga agora ao povo de Judá, aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e suas ações. Então, isso daqui é graça, favor imerecido. Isso aqui é misericórdia de Deus, porque o que eles mereciam, Deus está retendo. E Deus, ele está avisando antes de agir, como ele fez lá com Caim, logo no início da Bíblia. Capítulo 4 de Gênesis, Deus fala para Caim: olha, o pecado jaz à porta e você tem que ter domínio sobre ele. Caim não ouviu a Deus. Então, um princípio bíblico, o aconselhamento vem sempre antes da queda. Deus sempre aconselha. E aqui ele está falando: olha, gente, converta-se do seu mau caminho. Cadê a minha versão? A minha versão diz assim: fala aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando um mal e formo um plano contra vós outros, pois agora cada um do seu mau caminho. Emendai os vossos caminhos, é o termo que eu estava querendo lembrar. Mas olha o 12, o que ele diz. Mas eles dizem, ou eles responderão: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos. Cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. A NVI diz: mas eles responderão: nem adianta, não adianta. Continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Então, essa é a resposta do homem ao chamado de Deus. Não, não queremos. Vamos continuar do jeito que estamos. Então, por natureza, nós somos rebeldes a Deus. Se Ele não fizer algo, nós continuamos nessa rebelião. É por isso que Jesus Cristo, lá em João, lá no capítulo 3 de João, onde tem o tão famoso João 3,16, né? Mas depois ele vem falando sobre o julgamento. Ele fala: este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Quem que é a luz? Jesus Cristo. E o que aconteceu? Ele fala: mas os homens desse mundo amaram o quê? As trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Jesus Cristo falou isso. Falou: eu vim, mas eles amaram mais as suas obras do que a mim. E as suas obras eram más, eram as trevas. Por isso que em Romanos 3,23 fala que todos pecaram. Todos pecaram. E voltando aqui na carta de Pedro, ele está falando, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram. Embora os profetas eles falavam sobre essa graça, eles não sabiam exatamente de que forma seria revelado isso ou quando seriam revelado. E então eles permaneciam assim ignorantes a respeito de muitos assuntos. Por isso que eles vão buscar. E nós vemos a palavrinha aqui: indagaram, inquiriram, investigaram atentamente. Entende isso? Então, agora, nós, perto desse pouco conhecimento que eles tinham, a não ser aquilo que o Espírito havia revelado a eles, e nós, mediante a revelação que nós já temos, que é isso que você está aprendendo a cada domingo, em posse dessa revelação que Deus tem nos dado, será que não é um privilégio muito maior nosso e uma responsabilidade muito maior?
Então, nós acabamos de falar aqui e ler que o homem não busca Deus, sabemos disso, poderia usar tantos outros versículos, e que sozinho não tem o que ele fazer, ele está lá como aqueles mineradores. Mas e os profetas aqui? Os profetas estão indagando, eles estão inquirindo, investigando. Como que eu respondo esses profetas? Eles não estavam buscando a Deus? O verso 11 aí, o próprio Pedro responde para a gente, que ele diz assim, investigando atentamente qual ocasião ou qual as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito Santo. Vou ler na NVI. Procurando saber o tempo e a circunstância para a qual apontava o Espírito de Cristo, que é o mesmo Espírito Santo, que nele estava. Então, a resposta é que Deus visitou esses homens e estavam falando para eles aquilo que nós temos hoje. Oséias 2:10, nós lemos assim, eu mesmo falava aos profetas, dava-lhes muitas visões e por meio deles falava em parábola. Quem está falando? Deus. Oséias 12:10. Deus está falando, eu mesmo falava aos profetas. Amós 3:7. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Amós está dizendo isso. E o tão conhecido Hebreus 1, quando inicia o Hebreus, você abre essa carta, o primeiro impacto que você tem é essa transição, que ele fala assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então Deus falava por meio dos profetas. E aí ele vai continuar falando, mas hoje fala através de Jesus Cristo. Então era a forma de Deus falar, era através dos profetas. E é interessante que os profetas, a mensagem deles apontava para Cristo. Às vezes nós, por viver na época da lei, se você não se atentar para o plano da redenção, você vai achar que o profeta era como aquela pessoa chata que Deus levantou para atrapalhar a sua vida, não é? Quando você está aprontando, fazendo as coisas, vem lá o chato. Isso a gente tem no quadro do pai, né? Adolescente odeia quando o pai atrapalha, né? Aquilo que ele acha que é certo. O pai vai e vai lá atrapalhar os planos dele. Então o profeta não é esse pai que vai lá, o pastor, né? E lá vem o pastor me dar um sabão, um sermão. O profeta, ele era a boca de Deus, já mostrando a comunidade de Israel, mostrando aos seus que ele viria. Então, por mais que ele chama a atenção, tem um propósito final em si, que não é consertar o homem, porque o homem não consegue, mas provar que eles não podiam, que precisava de uma salvação do alto, que o homem não poderia. Então, e eles eram fascinados por essa salvação. Desde Moisés até Malaquias, todos os profetas, eles queriam de alguma forma saber a respeito mais disso, né? Então é Deus agindo no homem. Deus pode e Ele quer resgatar-nos. Ele quer resgatar o coração do homem daquele que confia nele, naqueles que creem na sua palavra. Deus quer fazer isso. Por isso que em Mateus 11, do 28 ao 30, Jesus Cristo diz, eu vou ler o texto, né, que é riquíssimo, para nós não perdermos a essência. Mateus 11, do verso 28 e 30, vinde a mim. Então, existe um chamado de Deus. Lembra lá no Velho Testamento, Deus sempre chamando o povo, exortando o povo, volte-se para mim, olha para mim. Jesus Cristo, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas palavras de Jesus Cristo, eu costumo olhar para aquelas pessoas que adentram a igreja e são verdadeiramente convertidas. Nós não devemos olhar para pessoas da igreja apenas como números. Uma pessoa que vem a Cristo verdadeiramente, ela tem um convite do próprio Cristo: vinde a mim, vinde a mim. Então ela chega e ela tem esse convite, uma resposta a esse convite. Vocês que estão sobrecarregados, cansados, eu vos aliviarei. É em mim que vocês vão achar descanso para as vossas almas. Por isso que lá em Lucas 19, o verso 10, ele fala, porque o Filho do Homem veio o quê? Buscar e salvar o perdido. Ele veio à nossa busca. Em João 1, o verso 12, nós conhecemos, né? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que ele está falando aqui? Não é João, Jesus Cristo. Mas todos quantos creram, o receberam, deu-lhes o poder. A NVI usa o termo direito. Qual está certo? Os dois, porque é um poder no sentido legal da coisa, de direito. Entende? De serem o quê? Filhos de Deus. Então há uma mentira satânica que diz que todos são filhos de Deus. Não é. Todos são criaturas de Deus. Filhos, a Bíblia diz. Se vamos falar de Deus, vamos na Bíblia. Se tirar a Bíblia, então, nós vamos falar de outro Deus. Você deve ter uma outra revelação em algum outro lugar. Bom, coloca a Bíblia. Quem é filho? Quem crê. Então, se vamos falar de Deus, do Deus dessa Bíblia, que nós cremos, filho é quem crê. E agora, porque foi ele quem disse lá em João 1, 29, que era o Cordeiro. João Batista fala, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse Espírito que estava dentro dos profetas, o Espírito de Cristo, o Espírito do Evangelho, o Espírito da salvação. E isso já mostra para nós uma outra coisa, a pré-existência de Cristo. Entende? Mesmo antes dele nascer e morrer por nós, ele já existia para esse fim. E Pedro está tentando chamar a nossa atenção, por isso que ele fala, exultai. Por isso exultai, alegrai-vos. O fim de tudo, ele fala, nós começamos lendo, é a salvação da vossa alma. O verso 9 nós lemos. Então, Pedro agora ele usa os profetas aqui como exemplo, né? O verso 9, nós lemos a salvação da vossa alma. E o verso 10 ele fala desses profetas. E o verso 11, ele fala assim, investigando atentamente a qual ocasião, as quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, que neles estavam a dar de antemão testemunho sobre os que? Os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. Então Pedro primeiro ele menciona os sofrimentos, com S, não sofrimento, destinado a Cristo. Para que aqueles cristãos que estavam sofrendo, lembrar que Jesus Cristo também sofreu. É o plural de sofrimentos. Isso indica que ele está dizendo que são várias provações, não somente ali na cruz, mas nós sabemos que houve perseguição social, como os cristãos daquela época estavam tendo. Não era só a crucificação. Então, indica que esse sofrimento de Cristo não é só no Calvário, mas ele começa lá em Belém. Ele já nasceu numa manjedoura. Não havia lugar para ele no mundo. Entende o símbolo? Não tem lugar para Jesus Cristo no mundo.
Vai lá para a manjedoura. Então, e por toda a sua vida, provações. Em tudo ele foi provado, mas não pecou de forma nenhuma. E agora, a cruz que esses profetas estão dizendo, porque quando falamos evangelho é em cruz, a cruz é nada mais do que a demonstração do amor de Deus. Como assim? Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo que nascido. A ênfase aqui é morte. Morrido por nós. Em que condição? Sendo nós ainda pecadores. Naquele jeitão nosso. Foi nessa condição que ele morreu por nós. Então, Deus não somente nos ama, mas ele faz algo a respeito. Por isso que Paulo fala aos Romanos que ele dá uma prova de amor mandando seu filho morrer por nós. Em Salmos 3,8 eu anotei, do Senhor é a salvação. Nós estamos aprendendo nas terças-feiras, falando sobre os falsos deuses. Jeremias fala, os falsos deuses não salvam. E qual é a vontade de Deus para conosco? Por que essa mensagem é tão magnífica? Ele quer que todos nós chegamos ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, verso 4 diz assim, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o desejo de Deus? Que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Que verdade? Essa que os profetas almejavam, buscavam, indagavam. Então, ele cita, né, Pedro aqui cita o sofrimento, né, de Jesus Cristo, os sofrimentos, para a gente fazer um paralelo, e ele menciona também as glórias destinadas a Cristo. Depois desses sofrimentos, houve o quê? A glória, as glórias, não é isso? Apontando o destino. Então, o que Pedro queria que aqueles ouvintes chegassem à mente dele? Lembra? Breve, momentânea tribulação. Ele está aqui dando um quadro agora daquilo que Jesus Cristo passou também. Embora houve vários sofrimentos, o final de tudo foi o quê? A glória. Não é isso que Pedro vinha falando para nós o tempo todo? Então, as glórias se refere desde a ressurreição à exaltação de Jesus Cristo. E essa salvação que os profetas estão arguindo, procurando, está nos planos e propósito de Deus. Por isso que eles puderam escrever sobre isso. Em Romanos 8, tão conhecido, nós só citamos o 28, né? Mas se você continuar lendo a partir do 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu entendia diferente esse versículo. A primeira vez que eu tive contato com ele, as primeiras vezes, eu pensava assim, bom, todas as coisas vão estar bem para mim se eu estiver dentro do propósito de Deus. Era tipo assim, se eu estou dentro do propósito de Deus, fazendo tudo de certinho, vai dar certo, senão não vai cooperar. Esse propósito que ele está dizendo aqui não é nesse sentido. Esse propósito é o mesmo que esses profetas estão indagando, inquirindo. É a salvação, são os seus planos, o seu propósito de salvar o homem. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito? Da salvação. Por que eu sei disso? Porque ele continua. O verso de 29 ele diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que eles sejam primogênitos entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Entenda glorificação por salvação. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus,
porque ele está dentro desse plano magnífico de salvação. Por isso que nós podemos dizer, aconteça o que acontecer, os planos de Deus são melhores do que o nosso. Por isso que quando estudamos Gênesis e vemos a vida de José, por trás da vida de José havia um plano redentivo de construir um povo, de salvar um povo, aliás, construir uma nação, separar um povo, ter um povo, as 12 tribos, os patriarcas, estava tudo ali por trás daquilo que José não podia entender, que nós sabemos que era um plano magnífico, tanto que Jesus Cristo, leão da tribo de Judá. E as coisas vêm acontecendo e contribuindo para o seu bem nesse sentido. Então, o que sobra para o homem? Pedro já respondeu aqui no verso 13 do que nós estamos estudando. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Opa! O que sobra para nós? Pedro fala, olha, cingir o vosso entendimento, esse termo aqui, é como se você fosse sair para a guerra e você amarra o cinto, isso. Ele fala, tenha postura, sede sóbrio, para de blá blá blá, de bobeira, para com isso. De você achar que você pode sair dessa mina aí, a milhares de metros abaixo do solo, sozinho. É o que ele está falando. Por isso cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai totalmente, inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Opa! Ele fala dos profetas que estão indagando, pesquisando, que forma seria essa salvação, como seria, quando, onde, porquê, eles eram cheios de perguntas dessa graça. E agora Pedro fala assim, qual é a nossa parte? Descansa na graça. Bendita graça. Bendita graça do Senhor. 2 Timóteo, o verso 1 e 8, 8 e 9, né? Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, vou ler na NVI, que é melhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Aí ele fala, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça foi-nos dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então é isso aí que Pedro está falando, descansa nessa graça. É que Paulo fala para Timóteo, ele nos salvou não em virtude daquilo que nós fazemos, das nossas obras, mas pela graça, desde os tempos eternos. Por isso que o Espírito Santo falava aos profetas. Isaías 53, o verso 6 e 7, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. De quem ele está falando? O verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Há milhares de anos, muito antes do nascimento de Jesus Cristo, um profeta falava claramente sobre ele. E eles inquiriam, eles investigavam o que seria essa salvação. Era o amor de Deus para conosco. O amor de Deus. E é interessante que no verso 12 aqui de Pedro, a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vocês. Eles não estavam ministrando para eles mesmos, mas para nós. Os profetas faziam parte de toda essa revelação, Deus se revelando ao homem, de todo esse projeto magnífico, e eles não faziam
isso para eles. Era algo que eles estavam preparando para nós. Olha que interessante para nós termos aqui em mãos. Por isso que Jesus Cristo, no caminho de Emaús, fala para os discípulos, para eles irem lá olhar o que está dizendo a lei e os profetas. Por acaso vocês não investigaram que lá fala sobre mim, o Messias que deveria vir? Sobre mim não, é sobre o Messias, porque naquele momento os discípulos não tinham reconhecido ele ainda. Então o próprio Jesus Cristo fala da revelação dele nas Escrituras. E é interessante que esses homens, esses profetas, eles estavam pesquisando sobre a graça, falando sobre a graça, embaixo da lei. Então era algo fenomenal para eles, porque eles viviam debaixo da lei, não da graça. Eles olhavam para frente e ficavam imaginando do que será que se trata. Porque eles sabiam que nenhum homem conseguia guardar a lei na sua totalidade. Eles não conseguiram. E eles proclamavam a graça de Deus. Isaías 45, 22, esse é o texto da conversão de Spurgeon, diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Como isso deveria soar no ouvido daqueles que viviam na época da lei, de uma exclusividade? Deus é nosso. Olhai para mim e sede salvos, toda a terra, todos os limites da terra. E depois Jesus Cristo vai falar que esse era ele, assim como a serpente foi levantada no deserto. E todos, naquela serpente de bronze, nós conhecemos a história, e todos que olharam para ela foram salvos, assim era necessário ser levantado o Filho do Homem. Então, apontando para Jesus Cristo, essa graça, esse Evangelho, ele é tão valoroso que os anjos anelaram estudar, desenvolver isso. O verso 12, já partindo para o fim, a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que pelo Espírito Santo enviou do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que anjos anelam perscrutar. Essa palavra anelam ou anseio, esse termo epitumeo, que é essa palavra no grego, não é uma mera curiosidade, não. É um anseio forte, é uma paixão dentro deles. Então o Pedro está falando, olha, essa salvação, isso que Deus fez por vocês, isso que os profetas lá atrás, eles queriam de alguma forma entender, foi isso que chegou até vocês. O Evangelho. A graça de Deus. Você já imaginou se não houvesse saída? Se houvesse só as más novas? Um Deus irado. Mas não, há boas novas. Essa ira foi totalmente satisfeita lá na cruz. A propiciação. Jesus Cristo foi propício, aplacou a ira de Deus. Essa é as boas novas. Os anjos não necessitam ser salvos, não é isso que Pedro está falando aqui. Mas eles se magnificam, aliás, eles se maravilham da grandeza desse mistério do Evangelho, desse projeto magnífico de Deus. Eles ficam maravilhados. E eles gostariam de saber mais. Eles contemplam isso. Coisa que o homem ignora. O pecado faz isso conosco. E quando nós ignoramos, Hebreus 2, eu vou ler também lá, está pertinho aqui de Pedro. Se você estiver na sua casa, dá tempo de você, se você estiver assistindo com a sua Bíblia, aliás, dá tempo de você voltar. O verso 3 e 5, Hebreus 2, o verso 3 ao 5. Opa, é isso aqui mesmo. Como escaparemos nós, diz o verso 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O autor de Hebreus está falando assim, espera aí, não há outra crucificação,
Cristo não vai morrer 2 vezes, ele vai dizer. Há uma só vez. Então, há uma única oportunidade, um único Cristo, uma única morte, um único plano da salvação. Não tem plano B. O Evangelho não tem plano B. Então, como escaparemos nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? Para onde você vai? E ele continua. Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada aos que ouviram pelo Senhor, que é Jesus Cristo. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dom do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou ao mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Não é anjos, é o homem, daquela salvação ali. Os anjos anelam, mas não é para eles, eles não precisam, é os homens. Então ele fala assim, espera aí, você está negligenciando tudo isso? Pedro está focalizando aqui a salvação. Você está negligenciando que foi anunciada por Jesus Cristo, confirmado pelos que ouviram. Deus deu testemunho dela. Isso nós estamos falando do Evangelho. Por meio de sinais, maravilhas, a Bíblia toda é a redenção. Deus salvando o seu povo. Diversos milagres, dom do Espírito Santo. Nessa planta que Deus plantou, lá no início precisava de uma pá, de uma enxada. Então, quando foi plantado, que nós chamamos esse processo da salvação de Deus, lá no início precisava de algumas ferramentas que hoje não se usa mais. Então, os dons que Deus deu aqui, milagres, diversos milagres, dom do Espírito Santo, de acordo com a sua vontade, foi Deus testemunhando a maravilha que ele estava fazendo da sua salvação através de sinais. Então aí você consegue entender por que essas maravilhas hoje não tem mais, porque havia um propósito. Os milagres que Jesus Cristo fazia era para apontar que ele era o Messias. Então tudo isso veio acontecendo e hoje o maior dom que existe é o dom da salvação. Poder do Espírito Santo sobre nós, não mais como sinais. Deus cura perfeitamente. Mais que isso, se ele quiser fazer igual a Ezequiel lá, aquela visão do Vale dos Ossos Secos, se ele quiser pegar uma caveira, pôr carne da vida e soprar seu espírito, ele é Deus. Ele é Deus. Ainda é necessário isso para a sua palavra ser proclamada? Não. O meio hoje é pregar o Evangelho, isso que nós estamos fazendo. Prega a palavra. Prega. E deixa com Deus o poder do Espírito Santo trabalhando na vida daquelas pessoas. Prega com amor, suplicando, implorando, para que esse presente que Deus te deu possa chegar até aquela pessoa que ouve. Isso é graça. É dessa graça que os profetas estavam buscando e falando, que foi o texto que nós aprendemos hoje de 1 a Pedro. Como negligenciar tão grande salvação? Não tem como. Não tem como. Negligenciar essa salvação é negligenciar a vida eterna. Então, tem valor. Para pensar. Que Deus volte nossos olhos para as grandezas daquilo que Ele fez, as suas grandezas, os seus milagres, como aqui nós acabamos de ler. O autor de Hebreus, as suas maravilhas que Ele fez para que você pudesse estar hoje. E olha, você tem uma vantagem que antes você não tinha. Você faltava de uma escola dominical, você não tinha, nós não gravávamos, não tinha como você assistir, você ficava 15, 30 dias até sem ouvir uma mensagem. Mas agora, não deu para ouvir às 9, ouça às 10, ouça de novo, ouça mais tarde. Não temos mais desculpas. Olha que coisa fantástica que Deus faz. Perdemos de um lado, mas de outro, olha o que Ele está fazendo. Que nós não possamos negligenciar aquilo que Deus fez por nós, está fazendo e ainda há de fazer. Vamos orar?
Pai, obrigado. Obrigado por tão grande salvação. O seu nome é exaltado, Pai. O seu nome é glorificado acima de todos os nomes quando nós observamos isso. Ó Deus, que o seu nome seja santificado sempre, sempre, através da nossa vida, buscando obedecer os seus preceitos, estarmos atentos à voz do Espírito Santo, aprender mais de ti na sua palavra. Obrigado pela carta de Pedro, que ficou para nós, e nós podemos ser exortados e podemos ter crescimento em ti, Deus. Te agradeço por esse domingo, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por mais essa porção. Até às 19 horas, se Deus assim permitir. A comunhão faz parte do culto.